Querido Deus, amado e santo de Israel, é no bendito nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ó Pai querido, que nós nos achegamos em Tua santa, poderosa, bendita e maravilhosa presença. Querido Deus, repreende todo mal, faz cair por terra todo o poder das trevas, amarra, amordaça, ó Pai, todo espírito de incredulidade e de zombaria. Meu Deus e meu Pai, que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade, passeia no nosso meio, fala conosco, Deus. Querido Deus e amado Pai, que o Senhor venha falar no nosso coração, que o Senhor venha nos abrir o entendimento, nos abrir a visão, Pai. Meu Deus, que o Senhor venha nessa noite abrir nossa visão e ter o entendimento de toda bondade, de toda misericórdia que o Senhor tem de nós, Pai. Nos ajuda a entender a Tua palavra, age no meio da Tua igreja, já vai curando, libertando, ó Pai, e tirando todas as dores, ó Pai, todas as perturbações, em nome de Jesus eu te peço. Se por um caminho, ó Pai, vier por 7 caminhos nessa noite, em nome de Jesus, todo mal sai e que bata em retirada para a glória e louvor do Teu nome, Santo Deus. Amém e amém, igreja viva. Glória a Deus. Em nome de Jesus, igreja. Glória a Deus. Bendito e glorificado seja o nome do Senhor. Igreja viva, logo que nós lemos um versículo da Bíblia, muitas vezes nós não entendemos quando nós não lemos o contexto da história. E o versículo de número 13 que nós lemos nessa noite diz: mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Eu quero dizer para você uma coisa, meu irmão. Eu não sei há quanto tempo você tem orado, mas Deus tem te feito. A Bíblia vai nos contar dessa história desse casal chamado Zacarias e Isabel. E é um casal exemplo. É um casal que, quando a gente olha para dentro da Bíblia, a gente se emociona, a gente se comove de ver a história desse casal. Vai ver o versículo de número 5 do capítulo de número 1. A Bíblia vai dizer: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abiás, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. A Bíblia inicia a história desse casal falando: existiu no tempo de Herodes. O que ele está falando aqui no tempo de Herodes? Ele está dizendo que foi no tempo antes de Jesus nascer, antes de Jesus vir ao nosso mundo. Ele está dizendo que existiu nesse tempo um casal, Zacarias e Isabel. Não era qualquer casal. Eles tinham linhagem. Eles eram filhos de sacerdotes e filhos de levitas. Abiás fala da linhagem de sacerdotes. Quando fala de Arão, fala da linhagem de sacerdotes e levitas. Pessoas da família que foram consagradas a servirem a Deus. Essa família, Deus de berço, elas já eram consagradas a servir a Deus. O que fala no tempo de Herodes? Porque no Velho Testamento, Zacarias, Malaquias, até o Novo Testamento, teve um período de 400 anos. Esse período é chamado de silêncio de Deus. Foi um período que Deus se calou. E novamente Deus ele volta a falar novamente pela vida de Zacarias. Quem é Zacarias? Zacarias, pai de João. Quem é João? João, ele é aquele que veio anunciando Jesus Cristo. É aquele que veio anunciando que viria o Cristo. É aquele que disse assim, ó: eu sou primeiro que ele, mas ele é primeiro que eu.
e eu não sou digno de desatar as sandálias de seus pés. Mas ainda falando de Zacarias e de Isabel. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos, olha só esse casal, e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Ou seja, eles eram um casal que viviam com Deus, que andavam com Deus, aleluia. Eles eram fiéis a Deus. E sabe o que é mais lindo na história toda? É quando Deus faz um elogio para um ser humano, aleluia. Porque mesmo o ser humano, ele sendo cheio de falhas, sendo cheio de defeitos, Deus olha para um casal e diz assim: esse casal é justo, esse casal é obediente, esse casal anda na minha presença, esse casal anda comigo. No versículo de número 7 vai dizer assim, ó: e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados de idade. Aqui tem um problema. Aqui a Bíblia mostra o problema. A Bíblia vai dizer que eles não tinham filhos. Irmãos, e não ter filho nessa época em Israel era um tormento. Porque a mulher que não tinha filho nessa época era considerada como uma mulher amaldiçoada. Olha o grau da coisa que, nessa época, uma família que não tinha filhos era considerada desprivilegiada. Eles consideravam, e a Bíblia vai falar isso no livro de Salmos 127, versículo 5, se eu não estou enganado. Salmos 127, bem-aventurado o homem, está falando de filhos, que enche deles a sua aljava, ou seja, a sua casa. Esse homem é feliz, ele é bem-aventurado. O homem, a própria Bíblia está dizendo, o homem que enche a sua casa de filhos, ele é bem-aventurado, ele é feliz. Mas só que tem um detalhe: Zacarias e Isabel não tinham filhos. E a Bíblia vai dizer que eles já eram avançados de idade. Agora vem comigo. É fácil falar muitas vezes, é difícil às vezes é vestir a roupa da pessoa, é como se diz o dito, é calçar o calçado daquela pessoa. Nessa época, por muitas das vezes, possivelmente, eles ouviam charadinhas. E quem já não ouviu charadinha? Que te dói na carne, que te machuca por dentro. Com certeza, quantas vezes ela não viu a esposa pegar o marido pelo braço e assim: ei, sai da volta dessas pessoas, nem filho não teve. Deus não considerou a graça dele ser pai de ninguém, sai de volta dessas pessoas. Quantas vezes essa mulher de certo não ouviu na fila de comprar fruta, de comprar verdura, de comprar carne, alimentos, ela não ouviu piadinhas? Lá está a desagraciada de Deus, porque ela não teve o privilégio de ter filho. Irmãos, eu quero dizer para você uma coisa: Deus quer mudar a tua história nesta noite. Mas Isabel era uma mulher que aguentou tudo e continuou firme. Zacarias e elas continuaram firmes. Eles já eram avançados de idade. E se ter filho lá atrás, quando eram novos, você imagina agora depois de velhos? Quem concorda comigo? Aí nós todos estamos errados. Porque para Deus nada é impossível. Você veja como nós temos que mudar a nossa mentalidade. Aquele que vive com Deus tem que
Deus nada é impossível. A Bíblia diz que no versículo número 8 que aconteceu que exercendo, ele era sacerdote, exercendo ele o sacerdote diante de Deus na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor e oferecer incenso ao Senhor. Nessa época, os sacerdotes se preparavam, uma turma de sacerdote que, por sorte, uma vez na vida, ou nunca na vida, por muita sorte, uma vez na vida, e por muita sorte você está aqui nessa noite para ouvir essa palavra. Por muita sorte, a sorte caía sobre aquele grupo, e um determinado sacerdote tinha o privilégio de entrar no lugar santo, aleluia, para oferecer incenso para Deus, ervas perfumadas a Deus, aleluia, e fazer oração lá dentro pelo povo, aleluia. E a sorte veio sobre Zacarias, aleluia. Eu fico imaginando o bafafá. Quem vai entrar para oferecer incenso? Quem foi o privilegiado? Quem foi o sobretudo? Zacarias. O cara nem filho não tem. Como pode isso, irmão? Deus escolhe as coisas estranhas para confundir aquele que acha que é. Aqueles que se acham, Deus confunde usando aqueles que ninguém acha que é. A Bíblia diz que caiu essa sorte sobre Zacarias, e toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Só Zacarias entrou. Então, aleluia, quando Zacarias ele entra no santo lugar de Deus para oferecer incenso, a Bíblia diz no versículo então seguinte, Zacarias 11, o versículo 11: então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias entra, o anjo se apresenta para Zacarias. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu o temor sobre ele. Claro, quando ele vê o anjo do Senhor, a coisa era muito séria, irmãos. Só para você ter uma ideia, Velho Testamento, como é que era. Era tão forte a presença de Deus no santo lugar, onde se queimava o incenso, que o sacerdote entrava com uma cordinha amarrado na cintura e um sininho na cintura. Por que esse sininho? Que enquanto ele estava se movimentando, o sininho batia. E as pessoas entendiam que ele estava se movimentando. Para que a corda, pastor? Porque se esse sacerdote entrasse no santo lugar para acender incenso a Deus em pecado, ele morria pela presença de Deus. E ninguém podia entrar para tirar ele. Ele era puxado pela corda. Agora Zacarias está ali no santo lugar e ele vê um anjo parado à direita do altar. A Bíblia diz que ele se turba. A Bíblia diz que ele fica sem semblante. Zacarias, vendo o turbou-se e caiu um temor sobre ele. Ele pensou, é agora que eu morro, aleluia. Versículo número 3: mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Amém, Jesus, aleluia. Sabe qual é a oração que Deus não ouve? Aquela que você não faz. Pastor, eu orei, e por que eu não recebi? Porque você não teve paciência para esperar. O anjo vai dizer para Zacarias, a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome dele de João, agraciado de Deus. João significa agraciado de Deus. E nós vamos ver na sequência que Zacarias não está mais orando pelo filho. Nós vamos ver na sequência. Eu quero falar com pessoas aqui que nessa noite entraram aqui já desacreditados de alguma coisa da vida. Deus manda dizer para você, tenha esperança que vai acontecer. Nós vamos ver na sequência que a oração de Zacarias agora não é mais. Deus ouviu a oração, mas não era essa oração que ele estava fazendo, ele já tinha feito essa oração. Nós vamos ver na sequência. Deus ouviu a oração
alegrarão no seu nascimento. Meu irmão, o que você tem pedido para Deus há tanto tempo? Isso vai trazer muita alegria, muita felicidade. Presta atenção. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, aleluia. E não beberá vinho, nem bebida forte, ou seja, ele será separado e cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo não é que nem hoje nós buscamos na igreja, ele está no nosso meio, ele vive com nós, não. O Espírito Santo antes da vida, antes da crucificação de Jesus, o Espírito Santo ele vinha na terra, fazia o que tinha que fazer, usava os homens com poder e virtude, mas ele voltava para o céu. O que ele está dizendo aqui é, a presença do Espírito Santo será contínua sobre a vida de João. A presença de Deus vai ser contínua sobre a vida do teu filho, Zacarias. Já desde o ventre de sua mãe. E convencerá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante dele em espírito e virtude e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Isso é o que o anjo vai falar para o Zacarias. Agora você veja o versículo de número 18, onde Zacarias vai responder dessa forma. Disse então Zacarias ao Senhor. Ao anjo. Disse então, 18. Ao anjo. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho, minha mulher é avançada de idade. Olha aqui a nossa visão. Temos que mudar isso, viu, igreja? Temos que mudar a nossa visão, porque nós buscamos um Deus grande, um Deus que tudo pode. Enquanto tu continuar com essa visão do Zacarias aqui, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Você não vai chegar em lugar nenhum. Olha a visão de Zacarias. Ele vai dizer: como vai ser isso? De que forma? Eu sou velho. Eu estou velhinho. A coisa já não funciona mais como funcionava 20, 30 anos atrás. Ah, se eu tivesse uns 20, 30 anos atrás, era diferente, já. Tu está achando que eu estou ruim? Vai lá em casa, dá uma olhada na Bebel para ver. Está feio do nosso lado. Sabe por que muitas vezes nós não avançamos? Porque nós olhamos com os olhos da carne. Porque a nossa vida vai mudar, o dia que nós começarmos a olhar com os olhos espirituais. Ou seja, ele está dizendo assim: ok, se fosse há 20, 30 anos atrás, eu dava conta, mas agora, meu irmão, não olha para a tua situação, olha para o Deus grande que você tem, olha para o Deus que tudo pode, para o Deus que tudo faz, para o Deus que faz acontecer na tua vida, aleluia. Porque se fosse dentro da tua condição, Deus não precisava se meter, Deus deixava para você fazer. Sabe por que você agora não pode fazer? Porque Deus quer se mostrar e fazer na tua vida, aleluia. Deus quer fazer na tua vida. Muitas vezes nós queremos dizer para Deus: Deus, agora eu não posso fazer mais. Mas quem disse que somos nós que fizemos? É Deus que faz por nós, aleluia. É Deus que faz por nós. Muitas vezes nós não resolvemos algumas coisas porque nós olhamos para a situação, olhamos para nós e estamos assim: puxa vida, eu não tenho mais condições de fazer isso. Mas quem disse que você tem que ter condições? Você só precisa ter fé nesse Deus que tudo faz, aleluia. Daí você fica ali, não sabe o que. E meu irmão, coloca fé em Deus, vai dar certo em nome de Jesus. Eu não posso, mas Deus pode. Eu não consigo fazer, mas Deus consegue fazer, aleluia. Zacarias, ele olha para ele e diz assim: eu estou velho, minha mulher está velha, como vai ser isso? Sabe o que faltou aqui, Zacarias? Fé. E toda falta de fé tem consequências na nossa vida. Então foi, Deus não deixou barato para Zacarias. Todas as vezes que nós chegamos diante do Mar Vermelho e nós não estendemos a nossa fé dizendo: ah, marteado em nome de Jesus. Todas as vezes que nós chegamos diante do Mar Vermelho, olhamos para o mar, vimos todo aquele abraçal e nós queremos voltar para o Egito, nós estamos recuando a nossa vida espiritual. Não é porque não aconteceu ainda que Deus não vai fazer na tua vida. Glória a Deus. Não é porque ainda não foi feito que Deus não vai fazer.
Zacarias olha com os olhos da carne, e o anjo vai dizer assim para ele, e respondendo o anjo disse: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Aleluia! Sabe o que ele está dizendo aqui para Zacarias? Zacarias não sabe de nada. Quem sabe sou eu. Eu fico diante de Deus e assisto tudo que Ele faz. Eu tenho visto o que Deus tem feito de maravilhas. Aleluia! Ei, Zacarias, eu fico diante de Deus, eu escuto Deus, e eu tenho visto o que Ele tem feito. Aleluia! E sei o que Ele tem para ti. Aleluia! Eu tenho visto o que Deus tem feito e é o que Ele vai dizer. Eu sou Gabriel e assisto diante de Deus, eu estou diante de Deus sempre. E fui enviado para te dar uma boa notícia, rapaz. Se tu tem fé, te alegra. Eu fui enviado para te dar uma boa notícia. Se tu tem fé, te alegra. Aleluia! Oh, glória a Deus, aleluia! Aleluia! Te alegra, rapaz. Eu estou aqui para te dar uma boa notícia. O que tu tem orado, Deus tem ouvido. Aleluia! Todavia, ficarás mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas acontecerem, porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo, hão de se cumprir, que a seu tempo hão de se cumprir. E que o Senhor Zacarias, olha só, não acreditou em tudo, vai ficar mudo até acontecer tudo isso. A Bíblia diz que Zacarias ficou mudo na hora. Ele sai de dentro do templo, abanando, todos sorrindo, falando com gestos. Todos se admiraram, viram que ele tinha visto algo diferente, por isso abanaram. Ele vai para casa. E a Bíblia diz que Deus age na vida deles. E no versículo de número 25, 24, e depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo, ela ficou escondidinha, 5 meses da gravidez ela ficou escondidinha. Ela disse assim: assim me fez o Senhor, nos dias em que atentou em mim, olhou para mim, para destruir o meu opróbrio, a minha vergonha entre os homens. No versículo de número 57, aleluia. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz e ter um filho. Chegou o que ela tanto precisava. Aleluia. O sonho dela chegou nas mãos dela. Velhinha, já enrugadinha. Mas Deus é fiel para cumprir. Aleluia, verdade. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino. 8 dias de vida do menino, como a lei mosaica, foi circuncidar ele. O menino, e lhe chamaram Zacarias, o nome de seu pai. Ou seja, a família, né, pegou e botou o nome de Zacarias nele. Por quê? Porque era o nome do pai dele. E respondendo sua mãe, disse: não, porém será chamado João. E disseram, ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram por acenos ao seu pai, porque ele não estava falando, como queria que lhe chamasse. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, não tinha papel nessa época, era uma tabuinha. Escreveu dizendo: o seu nome é João. Aleluia. Aleluia. Que significa agraciado de Deus. E todos se alegraram. Todos. E no versículo 64, e logo a boca se lhe abriu, e a língua se lhe soltou, e falava louvando a Deus. Aleluia.
essa história. Quem sabe você já orou tanto por algo na tua vida? Quem sabe você já pediu por tantas coisas na tua vida e não chegou ainda? Mas não é porque não chegou que Deus não vai fazer. Isabel continuou. Zacarias continuaram. Eles não desistiram de servir a Deus. Eles não deixaram de estar na igreja. Eles não deixaram de andar com Deus. Eles não deixaram de buscar a Deus. Aleluia. Eles continuaram com Deus. E nós vamos ver que no dia que Zacarias foi escolhido para entrar no templo, ele já não orava mais pelo filho. Porque no versículo de número 18 ele já não acreditava mais. Meu irmão, ainda que você não acredite, Deus já ouviu a tua oração. Se você não desistir, se você não retroceder, Deus é fiel para fazer na tua vida. Por que muitas vezes nós oramos e não recebemos? Porque nós desistimos no meio do caminho. Outro dia eu falava com uma irmã aqui. A irmã estava passando por uma luta. Eu disse: irmã, faz um voto. Faz um voto, irmã, de 7 quintas-feiras no altar de Deus. Deus vai te responder, irmão. Amém, pastor, vou fazer. Passou umas 3, 4 semanas. Eu conversando com a irmã, entusiasmado, né? Eu digo: irmã, e aí o voto? Ah, pastor, eu troquei o voto, eu pedi outra coisa para Deus. Eu digo: como assim, irmã? Eu não quero mais aquilo que eu estava pedindo. Ou seja, a pessoa é indecisa, já não pediu o que quer. Oh, Deus tem misericórdia. Por que muitas vezes nós não recebemos? Porque hoje nós estamos acostumados com fast food. Nós ligamos e ai do motoboy que demora a trazer. Irmãos, uma coisa que eu gosto é aquilo, como é que é o nome? É que vai mocotó. É mocotó? Que vai fechando branco? Patinha de porco? Mocotó. Rapaz, um mocotó numa panela de ferro. Começa a cozinhar às 6 da manhã, tira às 6 da noite. Rapaz, que maravilha. O cachorro não come, não sobe. Esse dia, pastora, foi no mercado. Achei que tu gosta, um mocotó. Olhei assim, né? Fechei o olho, abri o olho com aquela cara desconfiada. Veio um negocinho assim. Digo: como isso? Não, é 15 minutos aqui no micro-ondas, ó. Digo: mas como o mocotó vai ficar bom? Tem que botar de madrugada, tirar de noite? Irmãos, sangue de Jesus tem poder. Que coisa horrível. Que coisa horrível. Você não está entendendo. Às vezes nós nos apressamos, deixamos de lado aquilo que já estávamos orando, partindo para outra coisa. E Deus já estava pronto para te dar. Deus já estava pronto para te abençoar. Não perca a sua esperança daquilo que você tem pedido. Amém? Mas eu quero que você entenda que tem coisa na nossa vida que nós temos que esperar. Tem coisas na nossa vida que nós temos que entender que é um processo de Deus. E muitas vezes nós queremos acelerar o processo de Deus. Nós queremos botar ali rapidinho e está pronto. Zacarias e Isabel, eles continuaram firmes na presença de Deus. Tem um louvor que é ministrado que diz assim, ó: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Na cantoria para agora, mas na prática, se Deus fizer, Ele fez. Se não fizer, está tudo certo. Presta atenção. Livro de Lucas 7:28. O Senhor Jesus Cristo, Ele vai falar algo sobre João. O que Deus deu na vida de Zacarias. Olha o que Jesus vai falar de João. E eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista. Aleluia. Nascido de mulher não houve maior
profeta que honra para o pai, que honra para a mãe. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Deus te faz esperar, Ele está preparando algo especial. Quando Deus te faz esperar, é porque Ele tem algo grande para a tua vida. Não perca a esperança, não perca a fé. O que Deus fez para você vai chegar na tua mão em nome de Jesus. Eu gostaria que você se colocasse de pé em nome de Jesus Cristo. Quem sabe tem algo na tua vida que você já está desacreditado. Não desacredite. Continue andando com Deus. Continue buscando a Deus. E aqueles que zombaram, se zombaram, eles vão ter que se alegrar junto com você pelo que Deus vai te dar. Não, Deus não vai humilhar ninguém, não. Nós não somos amaldiçoadores, não. Eles vão ter que se alegrar junto com nós pelo que Deus vai nos dar. Eu quero orar nessa noite com você, mas somente com você. E Deus, enquanto a palavra estava sendo ministrada, Deus te lembrou de uma oração que você fez. E que você deixou de fazer, porque deixou de acreditar. E Deus está dizendo para você: qualquer dia desse eu trago um anjo e coloco a direita do altar. Tem um tempo. Cara, eu sinto a presença de Deus. Depois do anjo teve no mínimo 9 meses. Mas a esperança dela chega. Hoje pode ser o dia que o anjo de Deus colocar o anjo à direita do altar para te abençoar. Determinar a vitória, a cura, a libertação sobre a tua vida. O tempo é de Deus e nós não podemos mudar. Aqui nós temos uma oração que Deus respondeu no outro dia. A irmã Maria, está aí, irmã Maria? Não, foi dado pelo WhatsApp pela pastora o testemunho. Foi dado pelo WhatsApp para a senhora? Sim. E ela me autorizou a dar para a igreja. É verdade isso? Posso estar embaixo? Testemunha sobre, pelo WhatsApp. Foi dado para a pastora pelo WhatsApp, pela irmã Maria, filha do irmão Alex Marim. No domingo pedi oração por Gabriel, que havia sido baleado e por ter pego na coluna, estava hospitalizado e não caminhava, pois não estava sentindo as pernas. A igreja toda orou junta e, para a honra e glória de Deus, na segunda-feira, o Gabriel caminhou, tomou banho e tirou a sombra. Deus mais uma vez atendeu a nossa oração. Você veja, Deus foi lá no outro dia, ou no mesmo dia, no outro dia viram, tocou. Mas tem coisas que nós temos que continuar caminhando. Tem coisas que temos que continuar pedindo. Tem coisas que nós não podemos perder a esperança. Vem chegando o final do ano aí, e quem sabe você ainda não recebeu esse ano o que você tem pedido. Eu quero dizer para você, essa noite pode ser a tua noite. Essa noite pode chegar a resposta na tua vida. E enquanto a palavra de Deus estava sendo ministrada, quem sabe Deus te lembrou de uma oração que você fez. E que muitas vezes, quem sabe, você anda desacreditado. E é normal. Mas eu quero dizer para você uma coisa: tira os olhos da tua situação e coloca os olhos em Jesus. Aleluia. Naquele que tem todo o poder de mudar tudo. Eu quero orar nessa noite por você, que quem sabe você diz assim: puxa vida, eu orei mesmo, mas eu já nem acredito que vai dar. Ei, meu irmão, se não for para fazer mal para ninguém, se for bem de alguém, você pode ter certeza que Deus vai te ouvir e vai fazer. Se Deus falou com você, sai do seu lugar e venha para a vontade de Deus.